Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Aí ele dá a imagem do divisor de tensão que ele inventou. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts com resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos o divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Aí ele coloca as alternativas aqui então depois da vinheta. Resolução. Galera, nessa questão, o estudante aí do ensino médio, ele construiu um divisor de tensão que funciona da seguinte maneira. Primeiro, nós temos 12 volts, é a tensão da fonte de corrente contínua que ele está falando. Essa fonte de corrente contínua, a princípio, ela vai fornecer uma corrente I para esse conjunto de resistores de 100 ohms que vai passar por aqui e que vai passar por aqui. Cada um desses resistores de 100 ohms vai receber uma corrente I. A gente até consegue calcular essa corrente I. Nós temos 400 ohms. A fórmula que a gente vai usar é U igual a RI. Como a ligação é em série, nós podemos dizer que 12 volts igual a 400 I. Desse modo, nós podemos calcular esse I, que seria nada menos que 12 dividido por 400. Mas aí a ideia do estudante é o seguinte: ele tem um certo equipamento que opera em 9 volts e tem uma resistência de 10 kΩ, ou seja, 10.000 ohms, também conhecido como 10 a quarta ohms. Veja que nessa construção, a princípio, o que nós temos é que a fonte de 12 volts gera uma tensão entre os pontos A e E de 12 volts, justamente porque nós vamos entender que se aqui é o ponto E, esse ponto também é o ponto E, e aqui também vai ser o ponto E, visto que o fio deve ter resistência nula, assim como se esse ponto for o A, aqui também deve ser o ponto A, portanto nós entendemos que esse ponto também é o ponto A. A tensão entre os pontos A e E, a princípio, é de 12 volts. Desse modo, se a gente for ligar o equipamento aqui entre os pontos A e E, esse equipamento estará submetido a uma tensão de 12 volts, o que não é uma ideia boa, portanto não deve ser a alternativa E. E aí, olhando entre essas 4 alternativas, o que nós temos é a seguinte situação: ligar entre os pontos A e C, ou seja, usar 2 resistências aqui desse divisor, ligar entre B e E, ou seja, usar 3 resistências do divisor, A e D, que também são 3 resistências do divisor, e de novo na alternativa B, B e E de novo, usar 3 resistências do divisor. O que nós devemos considerar é se nós vamos usar 2 resistências, independente de onde nós colocarmos nos pontos A e C, B e D, ou C e E, embora só tenha a alternativa A e C, e a outra ideia é usar 3 resistências de modo a fazer esse cálculo, que poderia ser, por exemplo, entre A e D ou B e E. Ah, mas se é 12 volts e nós temos 4 resistências em série, nós não devemos ter então um quarto para cada um, e um quarto de 12 volts seria 3 volts, então nós teríamos 3 volts, 3 volts, 3 volts, 9 volts aqui seria a tensão utilizada pelo equipamento. A princípio, quando nós colocarmos o equipamento nesses pontos, pelo fato da resistência interna do equipamento ser muito elevada em comparação às resistências aqui do divisor, vou considerar que não vai haver interferência na divisão da tensão de 3 volts para cada um desses pontos. Em outras palavras, se nós temos 12 volts aqui, então, por exemplo, entre os pontos B e E vai ser de 9 volts. Então, o primeiro teste que eu gostaria de fazer é a utilização de 3 resistências internas, e eu vou colocar o nosso equipamento entre os pontos B e o ponto E, e eu vou considerar que essa corrente I gerada por essa fonte, ela vai passar por aqui, depois ela vai passar por aqui, e quando ela estiver passando por aqui, teoricamente nós devemos dividir I em I1 e I2, mas para facilitar nossos cálculos eu vou dizer que a corrente I2 ela vai tender a zero, justamente porque a resistência de 10.000 ohms, veja que ela é 33 vezes maior do que essas 3 resistências em série de 300 ohms. Então nós sabemos que 33 I2 ele é igual a I1, ou seja, é praticamente desprezível a corrente I2. Desse modo, galera, o que nós temos aqui é simplesmente a resistência equivalente de 400 ohms. Portanto, se U é igual a RI, então R é igual a U sobre I. Então nós podemos dizer que 400 ohms vai ser igual a 12 sobre a corrente, que é exatamente esse valor de I. Em outras palavras, o nosso I1, que é aproximadamente igual a I. Daí nós podemos pegar esse 12, simplificar por 4, vai ficar 3 desse lado. 400 simplificado por 4 fica 100. O 100, por sua vez, simplifica com 3, vai ficar 1 aqui. E 100 dividido por 3 é aproximadamente 30
33. Daí, trocando 33 com I de posição, nós temos então que o I ele vai ser aproximadamente aí igual a 1 sobre 33. 1 sobre 33 amperes é o valor do I, que é a corrente que passa pela fonte, e também é o valor que chega aqui nesse conjunto de resistores, mas nós aproximamos o I como sendo igual a I1. E na mesma aproximação, nós afirmamos que I2, que é praticamente zero, ele tende a zero, mas ele não é zero, ele também é igual ao I1 com esse 33 passando dividindo, ou seja, o I2, ele também é igual a I1 sobre 33, justamente porque ele também quer saber qual é a corrente que passa pelo equipamento. Portanto, substituindo esse valor 1 sobre 33 aqui no I1, nós temos 1 sobre 33 dividido por 1 sobre 33. Portanto, o I2, ele também pode ser 1 sobre 33 ao quadrado. E com isso, nós chegamos a brilhante e fenomenal valor de I2 de 0,000309, aproximadamente o valor de I2 é isso, amperes, e esse valor é igual a 0,9 miliamperes. Veja que 1 sobre 33 amperes, que é o valor do I1, ele é aproximadamente igual a 0,03 amperes, ou ainda nós podemos dizer que é aproximadamente 30 miliamperes. Veja que o I2 é 33 vezes menor do que isso. Essa corrente vai interferir no valor da tensão entre os pontos B e E? Em outras palavras, a tensão entre os pontos B e E é exatamente igual a 9? Exatamente igual a 9 volts ele não vai ser. Porém, ele vai funcionar de maneira correta, porque como essa diferença com 9 volts é muito pequena, usando então exatamente 3 resistências desse divisor de tensão que o estudante criou. As alternativas que usam 3 resistências são a B, a C e a D. Porém, apenas na alternativa D diz que a corrente que passa pelo equipamento é de 0,9 miliamperes. Portanto, entre os pontos B e E e a corrente de 0,9 miliamperes é o que está exatamente na alternativa D aí da questão 116 da prova azul do Enem 2020 do segundo dia. Galerinha, é uma questão muito criativa de lei de Ohm. Ela é uma questão perigosa. Por quê? Você vai precisar fazer uma aproximação com relação ao valor da corrente que passa pelo equipamento, tendendo a zero, e com essa conclusão você pode dizer que a resistência equivalente é apenas a soma desses três, embora ele não diga isso em nenhum momento no enunciado, olha, aproxime, caro candidato, mas você precisa tomar essa iniciativa, chegar a essa conclusão de que na verdade o I1 ele é muito maior com relação ao I2, justamente porque a resistência interna do equipamento é muito alta. Para calcular o I1 você despreza, mas você vai calcular o I2 sem desprezar o I2. É um paradoxo. Primeiro você despreza e depois você não despreza. Fazendo aí as aproximações corretas nos momentos certos, você pode chegar no resultado final. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado da questão. Deixem o seu like. Curta esse vídeo lá na página do Facebook também. Curta a nossa página do Facebook também. Se você gosta dos nossos vídeos, considere tornar-se membro do nosso canal. Assim você estará contribuindo diretamente com a iniciativa Canal Aulas a Mais. Siga-nos no Instagram. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!